Venha o que vier, haja o que houver, Deus é maior, Deus é maior. Não vou me abalar, firmado eu estou num Deus maior, num Deus maior. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt, estou separando esse tempo aqui para conversar com vocês, te falar de paz em meio ao caos. Como se preservar em paz diante de tantas notícias impactantes, diante de uma realidade tão brutal, diante de uma crise mundial sem perspectiva a priori de grandes melhorias, sem soluções objetivas, com o mundo no campo político tão complicado, com rumores de guerra, com sinais escatológicos e, ao invés das pessoas se alegrarem, ficam com medo e perdem a paz. Eu quero te ajudar nesse vídeo, quero que você fique comigo até o final, ok? Quero te dar 2 segundos para você deixar o seu like agora, tocar o sininho, se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda, para fazer parte aqui do meu canal, um convite que eu te faço agora. Vai lá, eu te dou 2 segundos, você me ajuda a ranquear esse vídeo deixando o seu like e você se inscreve se ainda não faz parte do meu canal. Vai lá. Muito obrigado, eu te agradeço de coração, foi muito importante o que você fez agora, beleza? Bom, gente, para falar de paz, eu preciso te contar a história dessa música, sabe? Essa música que eu comecei cantando para você. Venha o que vier. Essa música eu escrevi num momento muito difícil, num momento que eu estava perdendo a paz. E é o seguinte, é um testemunho que eu vou contar para você e é emocionante, ele mexe muito comigo. E aconteceu com a minha vida. Eu fiz parte de um grupo muito famoso, muito conhecido, entrei num momento muito ruim, muito delicado do grupo que eu fiz parte, um grupo musical, um grupo evangélico musical. E esse grupo estava viveu uma cisão, uma separação, uma ruptura, e eu fui convidado a princípio para ser compositor do grupo e ajudar, né, toda a equipe, etc. E acabou, ali pela necessidade dos eventos, eu acabei indo ministrar junto com outras pessoas. O Efferson Gaspar cantava comigo na época, tinha o Felipe Alves e várias outras pessoas, né? O Johnny, o Scooby, tanta gente, o Renato Azeite, Vânia, muitos. Uma equipe com pessoas de Deus, né? Cada um com as suas características. E ali a gente rodando, ministrando, fomos a mais de 10 países ministrar, pregar, falar da palavra de Deus, falar do reino de Deus, falar de coisas da eternidade. E passou o tempo. Né? E apesar de todo o sucesso desse grupo, apesar de todos os discos, né? Todos os CDs vendidos, de toda a fama, apesar dos eventos lotados com 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, 10 mil pessoas, ou 10 pessoas, 5 pessoas num presídio, enfim, no hospital, a gente ia em vários lugares, mas apesar de todo o sucesso, todo o glamour do grupo, eu vivi uma fase financeira muito ruim, que era totalmente conflitante com a realidade próspera daquele grupo, da imagem que se passava do grupo. E aqui eu não quero ficar usando meu vídeo para ressuscitar defunto morto e tecer críticas a A ou B. Eu quero te contar a história. E a história é o seguinte: apesar de todo o glamour, eu e algumas outras pessoas estávamos em grandes dificuldades financeiras. Não por ostentação ou por gastar demais, é por não ter mesmo. E aí, gente, eu lembro que o grupo foi parando, foi terminando, e eu saí em 2012. Entrei no final de 2006, se eu não me engano, e saí em julho de 2012. Eu estava recém-casado, não tinha muitas coisas em casa, minha casa não era uma casa luxuosa, era uma casa pequenininha de 65 metros quadrados. E não quero ficar chorando história triste, porque muitas pessoas vivem em condições muito piores e são vencedoras, tá? Mas eu vivia numa casa pequena, sem a mobília. Eu lembro que a minha televisão ficava em cima de livros, porque eu não tinha um rack. A televisão nós tínhamos ganhado. E os poucos bens que estavam ali, nós tínhamos também ganhados, né, de padrinho de casamento. Bom, eu tinha saído do grupo, eu tinha deixado o mestrado, né, em geografia, em geopolítica, tinha abandonado o mestrado, tinha deixado o concurso público, porque eu tinha concurso público, eu tinha uma carreira estável no estado, né? As escolas onde eu dava aula, eu tinha deixado tudo para poder seguir a missão de rodar o Brasil e o mundo. Fui à Itália, Espanha, Suíça, Bélgica,
Japão, Portugal, Estados Unidos 3 ou 4 vezes. Saí lá de Belford Roxo, num município bem simples, pobre, filho de pedreiro, de dona de casa. O melhor tênis que eu tive na minha vida era um Nike. Era tão falsificado que dava uma dor no joelho que é só a graça de Cristo. Mas um garoto simples e pobre da Baixada Fluminense, assim como é a realidade de muita gente. E eu rodei o mundo aí, né? Rodei muitos lugares, e tem muitos outros para ir ainda. Pois bem, eu estava ali, recém-casado, com a minha esposa, e eu lembro que eu estava no nosso quarto, que eu falava que era o meu escritório. Não tinha nem mobília direito, mas eu falava que era o escritório. Tinha uma mesa improvisada, um computador, que na época eu trouxe da Espanha, quando eu fiz uma viagem para a Espanha, eu trouxe um netbook azulzinho, desse tamanhozinho assim, e eu estava ali, e eu pesquisando o custo que seria para eu gravar um CD, porque eu estava cantor, né? Ou seja, o vínculo que eu usava, o instrumento que eu usava para pregar a palavra, era a música. Então eu cantava, depois eu trazia a mensagem da palavra e chamava as pessoas para entregar a vida a Cristo, né? E edificava as pessoas, mas tudo começava com a música. E eu estava 6 anos cantando. Então eu estava ali naquele meu escritório, com meu mega computador, um netbook, xing-ling, sofridinho, eu ali pesquisando quanto que seria para eu poder fazer um CD. E eu ali muito emocionado, sem saber o que fazer, sem saber, meu Deus, o que eu faço agora? Eu estava chorando muito. E eu não tinha recurso para poder gravar o CD. Eu lembro que na época seriam uns 20 ou 30 mil reais para fazer um CD bacana, né? No nível, com a cabeça fantasiosa ainda, sabe? Seduzido pelo sistema e pela lógica do mercado. Tem que fazer algo grande, uma produção gospel e tal. E ali eu vou chorando. E de repente meu telefone toca. Vou pegar meu telefone aqui para poder exemplificar. Meu telefone toca e eu vi que era uma pessoa que eu conhecia, do Espírito Santo. Eu falei, alô? Alô? Quando eu falei alô, a outra pessoa disse assim do outro lado: fui eu que te levantei da morte naquele dia no hospital. Ninguém acreditava mais em você, mas eu te conheço. E eu te levantei. Eu te dei essa voz. Eu fiz algo com você. Por que você tem medo? E a pessoa ia me falando isso no telefone. Por que você tem medo? Por que você duvida de mim? Esqueça esses cálculos. Abandone essa calculadora. Pois eu sou o mesmo que te levantei da morte. Estou contigo do teu lado agora. Irmãos. Assim como eu estou arrepiado agora, eu não posso me emocionar muito, senão vocês vão me chamar de chorão. Eu não conseguia falar nada. E quando eu recuperei o fôlego embargado ali nas lágrimas, eu fui falar obrigado. O irmão que me mandou aquela mensagem tinha profetizado para mim, mandado um recado de Deus para mim. Quando eu ia falar alô, ele já tinha desligado. Irmãos, vou resumir a vocês. Eu vivi um milagre de Deus tão grande a partir dali. Eu comecei a me desfazer dessa mentalidade religiosa, dessa teologia da prosperidade, dessa visão de que precisa ter algo grande no mundo gospel para ser grande no mundo espiritual. Eu comecei a entender que a minha voz não precisa ser conhecida diante dos homens, mas a minha voz tem que ser conhecida no céu. Quantas pessoas pequeninas, quantos missionários me escrevem lá dentro, nos lugares remotos da África, ou como uma irmã que me escreveu hoje do Camboja, dizendo, eu sou missionário, estou missionária aqui, estou fazendo a obra de Deus. Outros lá de Moçambique, de tantos lugares, irmãos que estão na Índia, na Etiópia agora, de junho até agosto na Etiópia, 600 irmãos nossos perderam a vida. Igrejas sendo fechadas e nós temos relativa liberdade aqui no Brasil. E sabe, a gente fica impressionado com o sistema, a gente fica impressionado com o luxo, com o glamour e desejando estar nesses lugares, fazendo lobby para poder estar nesses lugares, prostituindo os meus ideais para tentar estar na mesa com A ou B. A partir daquela palavra que eu recebi, que ele estaria comigo ali do meu lado, que eu deveria abandonar toda essa mentalidade de ficar calculando. Porque o mesmo Deus que mandou o maná do céu, o mesmo Deus que continua nos sustentando e que vai continuar sustentando você,
no tempo da adversidade, no tempo da aflição. É aí que a gente prova do amor, da graça, da bondade, da misericórdia e do favor de Deus. É nesse tempo que a gente amadurece de verdade. E é por isso que os profetas sempre faziam o caminho do deserto. E é por isso que Cristo fez o caminho do deserto antes de iniciar seu ministério. Porque o deserto ele tem um potencial de aflorar, de aprimorar o que já foi nos dado. E tudo que você está passando pode ser aprimorado se você permitir. Cristo pode peneirar você de tal modo, que toda a lógica que você se contaminou com a lógica do sistema mundano ou do sistema religioso que feriu você, que te afastou do propósito, você se esfriou, ou de uma pancada da vida, ou uma realidade, ou de uma mágoa que você viveu, né? Mágoa é má água, ou seja, quem está magoado está bebendo veneno esperando que o outro morra. E quantas pessoas estão assim, magoadas com a vida, magoadas com o sistema, magoadas com aquilo, magoadas com B, com C, com D, e a vida não anda, sabe por quê? Perdeu a paz, perdeu a paz, perdeu o foco, deixou de olhar para ele. E eu estava assim, irmãos, até que naquele dia, com aquela palavra daquele amigo, eu senti ali a eternidade perto de mim, sabe? Eu senti a presença dele, senti a presença do Senhor, e ali eu decidi descansar o meu coração. E a partir daquele momento, eu comecei a ver Deus me dar canções, me levar a lugares que eu não tinha ido antes, me conectar a pessoas que eu sequer imaginaria que eu iria. Deus me levou a outros países a partir daquele momento. Deus me fez enxergar as pessoas que estão tentando suicídio. Deus me fez enxergar essas pessoas. E como Ele tem falado para mim, nos lugares que eu vou cantar ou ministrar a palavra, eu vejo um número de pessoas que estavam pensando em suicidar, jovens pensando em suicídio, e decidem levantar a mão e dizer, não, eu quero recomeçar, eu quero viver de novo, eu quero recuperar a paz, eu quero olhar para Deus de novo. E, gente, esse tempo, ele é usado como uma estratégia das trevas para bombardear as pessoas a tal ponto que elas ficam sem estrutura, elas ficam sem paz. E quando elas ficam sem paz, elas não conseguem ouvir mais a voz do Espírito Santo e ficam desbussoladas. Sabe o que é uma pessoa desbussolada? É uma pessoa que não consegue mais enxergar o norte. Ela vê uma notícia aqui, ela corre desesperada. Ai, meu Deus, vai acontecer isso, vai cair um meteoro. Ai, o outro disse que vai cair um meteoro em novembro. Ai, meu Deus. O outro diz aqui, ai, vai vir uma nova praga vai vir. Ai, eu não tenho mais paz. E a pessoa acaba se suicidando. Gente, o que tem acontecido de suicídio na Europa. O Jorge Luiz, que é um amigo aqui, apoiador do canal, apoiador lá no Patreon também, me liga às vezes falando, olha, acabou de uma pessoa de cometer esse ato, desistir da vida aqui, quase que na minha frente. Isso tem acontecido no mundo, é por segundos. Eu poderia falar estatística para você, mas eu não vou falar. Por segundos, quantas pessoas desistem porque perdem a paz? Rafael, objetivamente, o que eu faço para não perder a paz? Pare de se auto-sabotar. Você está se sabotando assistindo esses conteúdos que roubam a sua paz. Escute, e aqui não é uma crítica a nenhum canal, a nenhum outro irmão, nenhum outro profissional, nenhuma outra pessoa que está trabalhando no YouTube, mas é um conselho direto a você, meu irmão, que me acompanha aqui, esses 200 mil inscritos que estão aqui no meu canal. Pare de se auto-sabotar, porque esses canais que usam a tortura psicológica, que pegam a notícia, distorcem a notícia, colocam o sensacionalismo, eles estão roubando a sua paz. Uma coisa é você olhar a notícia, sinalizar para algo, e sinalizar para a pessoa olhar para Deus, fortalecer a fé, renovar a sua esperança, continuar confiando em Deus, olhar para a profecia bíblica, olhar para a escatologia, entender que o tempo da redenção está chegando. É diferente. Faça isso, meu irmão. Pare de se auto-sabotar, porque essas notícias, elas criam em você um vício, é uma dependência emocional do terror e do pânico. Eu conheço vários que me escrevem que estão viciados no pânico. E não conseguem agir mais em nada. Tem medo para tudo. Tem medo de casar, tem medo de sonhar, tem medo de ter filho, tem medo de abrir uma empresa, tem medo de tudo, sabe? Porque foi paralisado. Quando a gente é paralisado, é sinal de que nós perdemos a nossa paz. Porque quem é a paz em nós é Cristo. Ele é a paz revelada em nós. Ele é o descanso. Entenda, Cristo é o descanso que nos foi entregue.
Nele nós podemos descansar e ver toda a plenitude de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, por enquanto nós vemos em sombras, mas já já nós veremos face a face, toda a plenitude da eternidade vai se revelar a nós, o eterno vai se revelar a nós. Portanto, Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. A gente tem paz porque Ele está em nós. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia está falando que se você não se santificar, e se santificar não é usar roupa assim ou assado, se santificar não é colocar uma Bíblia ápice debaixo do braço, se santificar não é dizer eu sou crente, eu sou daqui, eu sou dali, eu sou de A, eu sou de B. Se santificar é ter coragem de se lavar aonde? Na presença do Eterno. Santidade fala sobre ter coragem de se levantar, de se lavar, de se limpar, de bater a roupa e dizer, eu vou continuar caminhando mais uma milha, eu vou me levantar de novo, eu vou continuar sonhando, eu vou continuar acreditando. Sabe, pode estar tudo desmoronando ao redor, você não deixa de olhar para ele. Lembra da mulher de Ló? Por que ela virou estátua de sal, diz a Bíblia? Ela virou estátua de sal porque ela olhou para trás. Ela olhou para onde? Ela olhou para o caos. E tudo o que os anjos pediram quando retiraram Ló e a sua família, diz assim, não olhem para trás, não olhem para a destruição, não olhem para o caos, porque nós não somos guiados pelo caos, não somos guiados pelo medo. Lembra da música? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E assim, você não pode ser guiado pelo medo, você, mesmo que está desmoronando. Lembra do Salmo? Lembra do Salmo? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado, eu não serei atingido. Por quê? Porque eu estou olhando para Ele, para o prêmio da soberana vocação, é para Ele que nós estamos olhando. Se você continuar olhando para todo esse caos produzido pelo globalismo, para todo esse caos produzido pela grande mídia, para todo esse caos dessa crise de saúde, para todo esse caos do sensacionalismo, você não olha para Cristo. Eu não estou falando que você não tem que se informar, pelo contrário, eu estou aqui para isso te informar. E tantos outros irmãos aqui, o Renato, e tantos outros canais, né, que aqui alertam as pessoas, informam as pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você não perder a tua paz olhando desesperadamente para o caos. Foque no Senhor. Então a primeira coisa, olhe para Ele. Qual é o meu segundo conselho para você ter paz em meio ao caos? Não interrompa os seus sonhos por causa da realidade do mundo. Você tem o poder de se adaptar diante da realidade para se reinventar e se tornar mais forte. Você pode se tornar mais forte. Aqui não é nenhum positivismo, mas você pode se tornar mais forte diante dessa realidade. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Olha, leve e momentânea essa tribulação. Eu tenho certeza que o que você está vivendo, o que eu estou vivendo, pode se tornar fazer surgir um eterno peso de glória. Você vai aprender a ser um pai melhor, você vai aprender a ser um filho melhor, você vai aprender a ser um marido melhor, você vai aprender a ser um empreendedor melhor, você vai aprender a ser um sonhador melhor, porque não basta sonhar. Se você sonha e tem uma mentalidade de garoto, essa tua mentalidade vai te jogar num poço, igual José. Meu terceiro conselho para você ter paz em meio ao caos. Ore mais. Não se fala mais de oração, não se fala mais de jejum. Nunca foi tão importante as frases que eu ouvia das tiazinhas do coque quando eu me converti, quando eu me entreguei minha vida a Cristo há 23 anos atrás. Sem joelho no chão, a nossa voz não chega no trono. Lembra dessas vozes, dessas tiazinhas do coque, que foram tão recriminadas? A gente precisa hoje de mais tiazinhas do coque. Lembra? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Lembra disso? Pois é, amigos. Lembra do primeiro amor? Dobra o joelho no chão. Fale com o papai. Ele te ama. Ele cuida de você. E você pode ter paz em meio a tanto caos. Um abraço. Tchau, tchau.